Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui apresentando o projeto integrado, onde tem 4 participantes. A Alexia, o Erickson, a Francine e eu, o Lucas. A gente vai iniciar pela análise macroeconômica. Bom, antes de fazer a análise macroeconômica, a gente pode notar, primeiramente, a discrepância entre os dois supermercados analisados. Primeiramente, o Carrefour, que ele tem uma grande magnitude, pois ele exerce todo, intercontinental, tem uma matriz muito forte nos Estados Unidos, e o Savenhago, que é uma empresa supermercadista brasileira, então ela não possui ainda um market share, de grande relevância no setor mundial. Segundo ponto que podemos falar é sobre o crescimento das vendas na pandemia, dos supermercados. Em relação ao ano de 2019, 2018, teve um crescimento de 6,4%. Isso se deve, apesar da pandemia, ao apoio do auxílio emergencial exercido pelas empresas, pelo governo. E como ele sempre compra o item base, no alimento, arroz, feijão, então o supermercado manteve, até teve um crescimento em relação a isso. E o que os supermercados esperam, em 2021? Já em janeiro, houve um aumento de 12% em relação ao dezembro do ano anterior, de 2020, devido à volta do auxílio, que antes tinha dado uma parada e agora voltou, e conforme a chegada das vacinas e a taxa de empregabilidade que vai aumentando. Então, a taxa de compras dos supermercados também vem aumentando junto. Como podemos ver na tabela, a seguir agora, sobre um pouco esses dados que foi falado, o aumento que teve de 2019 para 2020 e o aumento de 2020 para 2021. Vou falar agora da análise estatística feita para esse trabalho. A gente fez, as análises estatísticas são usadas para estratificar as informações e os dados, que são importantes para entender como está o mercado e a empresa em relação ao mercado. O mercado de o caminho de supermercados, as empresas de supermercados, elas apresentam um faturamento de mais de 62 bilhões, isso é o dado de 2020, com mais de 464 mil lojas. Foram usadas para esse trabalho as medidas descritivas para fazer os estudos estatísticos. Então, nós fizemos cálculos de média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente padrão, quartis e variância. Falando especificamente do Carrefour, que foi a empresa que o grupo escolheu para estudar, quando a gente faz o comparativo de 2010 a 2019, é possível enxergar uma média de mais de 530 mil do faturamento do Carrefour e a mediana acima de 551 mil. O Carrefour, de acordo com Abras, ocupa nos últimos 4 anos o primeiro lugar no ranking dos mercados, apresentando maior faturamento e um crescimento ao longo desses anos, e anteriormente a isso ele sempre ocupava uma boa posição, mostrando que mesmo com uma quantidade menor de lojas, ele consegue apresentar crescimento e um bom faturamento. Vamos falar um pouquinho da análise comportamental do Carrefour. Separei 3 importantes variáveis dentre as demais. Primeiro, vou falar um pouco do salário. O grau de satisfação do salário chegou a 52% dos funcionários. Isso é quase uma equiparidade entre o grau de satisfação e insatisfação deles. É importante a gente a empresa ter esse papel de fazer o funcionário saber quais são os seus requisitos, a função e o que ele deve fazer de acordo com o que ele foi contratado e o que está na sua carteira, na sua CLT. Especificamente pelo artigo 468 da CLT, onde explica tudo certinho o seu salário e as suas funções. Para isso, ele saber se ele está realmente ganhando abaixo da concorrência ou abaixo mesmo de uma comparação interna do supermercado. Além disso, falei também, esse aqui é o gráfico, onde mostra todo, foi falado anteriormente, um pouco da autonomia, onde o grau de 58% de satisfação por parte dos funcionários. Essa autonomia, eu trouxe um exemplo onde atualmente ocorre no Carrefour, que o operador de caixa não tem autonomia para fazer um cancelamento de uma compra. Isso aí poderia ser facilmente remanejado, onde ele tem essa autonomia para fazer o cancelamento, onde ele não precisa chamar
o fiscal de caixa, e com isso ele vai ter uma maior rapidez e agilidade para o cliente, e gerando uma satisfação para ele muito maior, e com isso o próprio funcionário vai conseguir ter uma maior autonomia, um maior grau de satisfação e uma maior função dentro da organização. Por fim, falei entre o equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida pessoal, onde está especificamente falando do trajeto, do tempo de demora entre a casa do indivíduo até o trabalho. Essa pesquisa teve 53% de grau de satisfação, sendo também quase equiparado entre os graus de satisfação e insatisfação. Para isso, o próprio Carrefour pode adotar uma política onde ele adote, juntamente com a Prefeitura de Ribeirão Preto, alguns pontos estratégicos de ônibus, para que assim facilite essa locomoção e agilidade dos seus funcionários. Esse aí é o gráfico onde foi falado anteriormente, e o grau de satisfação dos funcionários. Vou falar um pouco sobre a análise do comportamento do consumidor. Que o comportamento do consumidor é a soma de todas as percepções, atitudes e influências que levam as pessoas a tomarem uma decisão na hora de fazer uma compra, seja ela simples como é um supermercado ou uma compra complexa na compra de um apartamento ou um carro. Nessa pesquisa, ela foi realizada com 105 voluntários, onde identificamos 3 comportamentos que serão analisados, que é o reconhecimento da necessidade, que é quando o consumidor identifica que falta algum item na sua residência. E no gráfico que nós temos, ele apresenta que 40% dos nossos consumidores buscam diversas outras formas de ter a identificação desses itens, sendo também 27% deles com itens faltantes, 25% quando os seus produtos estão acabando e 11% quando precisam de algo. Os nossos consumidores buscam informações, que foi identificado na nossa pesquisa, e 39% deles olham em tabloides, que são aqueles informativos de supermercado, 26% em redes sociais, 17% em jornais, 12% acompanham por televisão e 11% em sites. Também do fator analisado foi a decisão de compra, que esse processo o consumidor utiliza critérios subjetivos para fazer a sua escolha. O final do resultado da pesquisa desenvolvida apontou que a maioria dos entrevistados escolheram o critério de marca como mais importante na sua tomada de decisão, seguindo da variedade, o ambiente e promoções. Vou falar um pouco dos análises de indicadores de custo. Separei 2 indicadores. O primeiro é o índice de contribuição da margem. O índice da margem ele representa a porcentagem dos gastos fixos de uma empresa. Sejam esses gastos, o custo fixo mais a despesa fixa, formando esse gasto. Esse índice da margem é a receita de venda menos esse índice, onde representa o custo da operação da empresa, onde, como mostra o gráfico, 2019 até 2017 para 2019 teve um avanço, mas não tão significativo entre as empresas analisadas, Açaí, Bahamas, Sonda e Carrefour. O outro indicador é o gasto estrutural. Esse gasto estrutural nada mais é que o gasto da operação para que esse produto seja ele remanejado, seja ele feito, ou seja ele revendido. E a gente tem uma análise de um aumento abrupto de 2017 para 2018, que mantém no seguinte ano, de 2019. Já a Sonda e Bahamas, eles sofrem um aumento, porém pequenas mudanças que não interferem tanto na DRE e no balanço patrimonial dos supermercados em questão. Aqui o gráfico apresentando todo o gasto estrutural e a sua variação no decorrer do tempo. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado da nossa apresentação.